Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula, vamos estudar agora os circuitos com amplificadores operacionais. Tá? Então, um amplificador operacional, o amp-op, né, é um moderno dispositivo eletrônico usado para amplificar ganho em sinal de tensão de entrada. Tá? Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? O amplificador operacional, na verdade, ele foi classificado aqui como um moderno dispositivo eletrônico. Ele é composto aí por resistores, capacitores, transistores, etc. Né? Aqui, como a gente não está estudando ele como dispositivo eletrônico, né, a gente vai estudar ele como sendo uma caixinha preta. Tá? Então a gente vai ter algumas características dele. O que é importante saber é que ele vai amplificar a diferença de tensão aqui dos terminais, né, EB-EA, por um ganho K, né, que geralmente é um ganho alto, aí, 10 elevado à quinta. Né? Então a tensão de saída vai ser amplificada por essa diferença de tensão aqui entre os terminais. Tá? O amp-ops podem ser usados também em circuitos para construir filtros que removem uma faixa desejada de frequências de um sinal de entrada. Então, além de amplificar o ganho, né, dessa tensão aqui de entrada, né, a gente poderia aumentar para uma tensão maior. Ele também pode trabalhar como filtro de determinadas frequências. Né? Então, a gente pode ter filtros passas baixas, né, deixa passar as frequências mais baixas frequência mais baixa de um circuito, tá? Isso, filtro passa alta, né? Já deixa passar a frequência mais alta, né? Então, dependendo do que você quer, eu quero um filtro passa baixa, né? E quero eliminar os ruídos de alta frequência, né? Você pode ter um filtro dessa forma, ok? Então, temos aqui a equação, né, do nosso amplificador operacional, né? Tensão de saída, né? Vezes K, vezes EB menos EA, né? Tensão de EB. Então, essa diferença de tensão aqui dos terminais vai ser amplificada, tá? Essa é a equação básica. Bom, o amplificador operacional ideal, tá? A gente vai trabalhar com o amplificador operacional ideal. Então, ele tem algumas hipóteses, né? Que nos terminais de entrada de um amplificador operacional, a corrente é desprezível, né? Isso porque ele tem uma alta impedância, que vocês vão estudar mais em eletrônica, né? Ele tem uma alta impedância aqui de entrada. Então, como tem uma alta impedância, né, uma alta resistência, né, a corrente nos terminais aqui é considerada desprezível. A diferença de tensão entre os terminais de entrada é zero. Então, é como se tivesse um curto-circuito aqui. Então, a diferença de tensão aqui entre os terminais EA e EB é aproximadamente zero. E além disso, é considerado como o ganho K é infinito. Né? A gente considera que esse ganho K é infinito, então para o amplificador operacional ideal. Lógico que esse ganho K ele é muito alto, etc. Né? E para o amplificador operacional, para o modelo matemático que a gente vai estudando, ele é considerado com ganho K infinito. Será visto que usando uma conexão com realimentação negativa, né, a gente vai fazer uma realimentação negativa aqui do nosso circuito, do terminal de saída para o terminal negativo, causa a segunda condição idealizada, né, EP menos EA aproximadamente zero, né, quando isso aqui a gente considera como se tivesse um curto-circuito. A gente vai ver isso aqui no exemplo, tá, pessoal? De forma que a gente consiga calcular qual que é o valor de EA, tá? Então vamos para o nosso exemplo aqui. Antes disso, a gente vai estudar bastante amplificador operacional, pessoal, principalmente nessa linha de sistemas dinâmicos que a gente está trabalhando, né? A ideia é que a gente estude depois controladores. Na implementação de controladores contínuos, né, quer dizer que não vão ser implementados utilizando o computador, né, programados, etc., a gente pode fazer baseado nesses circuitos, nesses amplificadores operacionais. Tá? Esses amplificadores operacionais, juntamente com resistores, capacitores, etc., a gente consegue escrever, né, uma equação que vai ser de um controlador para levar o motor elétrico de uma determinada velocidade 0 para 500 RPM, por exemplo. Tá? Ele vai fazendo as medições, né, da saída do motor com a referência, dando um erro, a gente consegue ter um ganho
K, né, que faça com que o motor aumente, né, a tensão de alimentação até que ele atinja essa velocidade. Se passar, ele vai diminuir, tá? Esse é o controlador. Então, a gente pode implementar controladores também com amplificadores operacionais, ok? Muito bem, então vamos para o nosso exemplo. Esse exemplo aqui, pessoal, é quando a gente não considera EA igual a EB, tá? Isso aqui vai ser por causa da realimentação negativa que ele fala aqui, ó. A gente está realimentando, né? A saída aqui, né? Com a saída, a entrada do terminal negativo aqui com o sinal da saída. Então, essa aqui é a nossa realimentação negativa. E ela é negativa porque está pegando a tensão de saída, né? E alimentando no sinal na porta negativa do nosso amplificador operacional, tá? Que é representado aí por esse triângulo, ok? Muito bem, então nós temos aqui o nosso circuito, né? Temos uma fonte de tensão de entrada aqui, fonte de tensão DC aqui, né? Já foi feito aqui quais são as correntes, né? Corrente 1 referente à tensão referente ao resistor R1, né? Então aqui nós temos E de R1, aqui, né? Positivo, negativo aqui, né? Temos E de R2, né? Aqui temos a tensão E de B, né? E aqui a tensão E de A, né? E aqui a tensão de saída, né? Essa aqui, okay? Além da tensão de entrada aqui, tá? Muito bem. Aqui E de B, perceba que o E de B está ligado no terra, né? É o ground, né? O circuito terra, o nível 0, né? Então aqui é o terra, o símbolo do terra aqui, quer dizer que essa tensão aqui, em toda essa linha aqui, E de B é igual a 0, tá? Então a lei de terra, né? Aqui nesse ponto vai estar medindo a tensão de entrada, né? E aqui paralelamente também vai estar medindo, nesse ponto aqui específico, vai estar medindo o E de A, né? Muito bem, E de A, E de saída, etc. São os vários tipos de tensão. Mas aqui nesse nível é a tensão E de B que é igual a 0. Ok, pessoal? Muito bem. Então, a tensão de terra é nula, correto? Porque está ligado no terra. Como a diferença de tensão na entrada é zero, né? Então ele está falando E de A menos E de B é aproximadamente zero. A entrada E de A é igual a zero, tá? Mas inicialmente, pessoal, isso aqui a gente vai usar para resolver nosso problema, tá? Antes, usando isso aqui, vocês vão perceber que fica muito simples a resolução do exercício, tá? Se a gente considerar E de A igual a zero. Aqui na dedução, a gente não tá considerando isso ainda, mas vocês vão perceber que o resultado vai ser o mesmo por causa da realimentação negativa. Muito bem, então vamos aplicar aqui a lei de Kirchhoff das tensões, né, para esse nó aqui, tá? Então temos I1 menos IA menos I2, né, que são as duas correntes saindo, né, do ramo e aqui entrando, positivo aqui, negativo, negativo, é igual a zero, né? A gente sabe que IA é aproximadamente zero, né? Por causa da alta impedância aqui do amplificador operacional ideal, tá? Então a gente considera IA, né? Ele colocou aqui aproximadamente zero. Por quê? Porque é uma das características, das hipóteses, né? Do amplificador operacional ideal. Nos terminais de entrada, quais são os terminais de entrada? A e B, né? De um amplificador operacional, a corrente é desprezível, tá? Então a gente pode considerar zero. Isso aqui já estamos considerando, ok? Muito bem, então vamos ter aqui, na verdade, ó, I1 igual a I2, tá? E quem é I1? Né? Quem é I1 aqui? I1 vai ser a tensão, quem é I1 aqui? I1 vai ser, qual que é a tensão aqui? Ó? Qual a tensão sobre o resistor? Né? A tensão sobre o resistor aqui, né? E de R1, tá?
E de R1 vai ser E de R1 é igual, né, a E de R1 vai ser igual a E de entrada, né, menos E de A, tá? Essa tensão aqui, ó. Né? Desse modo, I1, né, que é igual a E de R1 sobre R1, é igual a I de entrada, né, menos EA, tá? Então, é uma outra forma de a gente calcular qual é a corrente aqui. A gente calcula qual é a tensão sobre o resistor. Nesse caso aqui vai ser E de entrada, né, menos E de A, que esse ponto aqui é o mesmo ponto, né, dessa linha, né? Qual é a tensão aqui? E de entrada. Qual é a tensão aqui? EA, né, que é a mesma tensão aqui. Ok? E aí a gente tem a E de R1. De mesma forma, a gente consegue calcular E de R2. I2, né? Desculpa, I de R1 é I1. Né? Então, I2 vai ser o quê? Qual que é a tensão sobre o resistor? Né? Vai ser E de R2 sobre R2. Qual que é E de R2 aqui, pessoal? É essa tensão aqui, ó. Perceba que aqui é E de A, tá? Tá no mesmo nível aqui, ó. Tá? Tensão aqui é E de A. E de A menos E de saída, tá? Então, essa aqui é a tensão sobre o resistor, tá? E de A menos E de saída, tá? Então, a gente coloca aqui E de A menos E de saída sobre R2 da I2, ok? E foi feito isso. Ele pegou isso aqui, ó. Então, usando a lei de Ohm aqui, né? A gente chega nessa equação aqui de 1 igual a I2. E multiplicando, né, R2 e R1 aqui, a gente chega nessa equação que depois vai ser manipulada, pessoal. Ó, o que acontece aqui, ó, basicamente? A gente vai multiplicar R2 vezes E de entrada, menos R2 vezes E de A, né? R1 vezes E de A, R1 vezes E de saída. Correto? Fazendo isso, a gente chega nessa equação aqui, isolando o E de A, tá? Aquele que ele fez foi só isolar E de A, tá? Então, isolando o E de A aqui, né? A gente chega nessa expressão aqui, tá? É só multiplicar e colocar o E de A em evidência e vocês vão chegar nessa expressão, correto? Perceba que aqui ele não está considerando ainda o E de A igual a zero, né? A gente calculou o E de A aqui, né? E o que a gente vai saber? A gente sabe que E de B é zero porque ele está ligado no terra, né? Então aqui, E de B é igual a zero. Isso aqui a gente sabe. Então, colocando E de B igual a zero e E de A dessa forma aqui, a gente sabe que o K, né, tá multiplicando, né? A gente chega nessa expressão aqui, tá? Isso considerando E de B igual a zero. Fazendo isso, a gente chega na equação de saída, né? A gente chega aqui que E de saída, né, é igual a esse termo todo aqui, né? E colocando em evidência o E de saída aqui, né? A gente chega nessa expressão aqui, tá? Vou ter que colocar em evidência, passar isso aqui para o outro lado, colocar em evidência o E de saída, vai dar, né, 1 menos o restante, e fazendo as simplificações, etc., a gente chega nessa expressão, tá? O que a gente sabe lá das hipóteses, pessoal? As hipóteses. O ganho K é infinito. Então, fazendo o ganho K tender para o infinito, né? Se a gente fizer o ganho K aqui, fazer o limite, né, do ganho K tendendo para o infinito, a gente vai chegar nessa simplificação aqui, né? Normalmente a gente tem que fazer o L'Hopital aqui para chegar, tá? Então, fazendo o limite, né, dessa expressão, né, a gente chega exatamente nessa expressão aqui. É fácil de ver aqui, ó. Então, se a gente fosse fazer o L'Hopital, né? Acho que é isso mesmo. A gente faz a derivada daqui, né? Fica menos R2.
E o derivado que está embaixo, que é constante, fica zero, né? E vai sobrar só o R1, né? Então, aí com K tendendo ao infinito, né? A gente fica com menos R2, R1, tá? Revisem lá o limite e façam aqui depois o limite para essa expressão aqui. Muito bem. Perceba, pessoal, se eu já tivesse considerado aqui, ó. Então, esse aqui, só falando no comentário antes aqui do resultado, o que esse circuito está fazendo, pessoal? Ele vai pegar, né, o E de entrada aqui, ó, e ele vai estar invertendo o sinal do E de entrada, né? A saída vai ser um sinal negativo. E qual vai ser o ganho? O ganho vai ser determinado por esses dois resistores, o R2 e R1. Então, se eu fizer R2 maior que R1, né, 100 sobre 10, aí eu vou ter um ganho de 10, né? 10 menos 10, né? E de entrada. E o sinal vai estar invertido, tá? Então, o E de saída aqui, ó, né? O E de saída aqui vai ser o inverso da tensão de entrada, né? E com qual ganho? Se aqui fosse 1 volt, aqui eu teria menos 10 volts, né? Olha só que interessante. Então, esse aqui é o circuito do amplificador inversor, tá? Porque se eu tiver 1 volt aqui e o resistor for 100 e aqui for 10, eu vou ter um ganho de menos 10, né? Então, vai ter menos 10 volts, tá? Então, amplificador inversor. Então, um detalhe que eu queria falar para vocês, vocês não vão precisar fazer todas essas contas, né? Depois, pessoal, é só usar isso aqui, que E de A igual a zero. Se eu tivesse feito E de A igual a zero aqui, ó, olha só que fácil que seria. Eu faria E de A igual a zero aqui, ó. Daqui você já consegue encontrar o E de saída, passando para cá aqui, né? O E de saída do R2 para cá ficando positivo, e isso aqui para cá, e depois multiplicando o R2, a gente já chega nessa mesma equação aqui. Tá? Então vocês podem considerar, quando for fazer as contas, já podem considerar E de A igual a zero, e aí vocês só fazem a lei de Kirchhoff das correntes, né? Que substituem, né? Considerar E de A igual a zero tal, e você já tem a solução do nosso circuito aqui. No caso, o amplificador inversor. Ok? Inversor por causa disso. Tem um sinal negativo e tem um ganho, tá? Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade aqui a nossa aula. Vamos fazer o exemplo 3.7. Olha só que interessante. Agora, além de resistores, né, como a gente tinha visto aqui, tem um capacitor. Né? Tem um capacitor aqui. Tá? A gente pode colocar se quiser escrever já aqui, ó, qual que era a corrente no capacitor? É C, E de C e C, né? A gente poderia colocar aqui, ó, né? Tem um elemento capacitivo aqui, né? Um elemento armazenador de energia. Então a gente poderia colocar aqui I de C, né? Ou I do capacitor ou I de 3 é igual a C E ponto C, que é a tensão sobre o capacitor, né? Então aqui nós temos a tensão E de C, tá? Então I3 é igual a C E de C, tá? Bom, vamos fazer aqui então a lei de Kirchhoff das correntes aqui, tá? Aqui também considerando E de B igual a zero, porque está ligado no terra. Aqui já considerando que EA é igual a EB, por causa da realimentação negativa, ok? E que I3 é igual a C, E ponto C, etc. Muito bem, então fazendo aqui a lei de Kirchhoff das correntes, né, nós temos I1 positivo, porque está entrando no nó, IA negativo porque está saindo, I2 saindo e 3 saindo, certo? Então, seria I1 menos IA, né? Menos I2 menos I3 igual a zero, né? Isolando o I1 aqui, a gente fica com essa expressão. Então, temos que I1 é igual a I2 mais I3, visto que IA é igual a zero.
porque aqui tem uma alta impedância de entrada nos terminais, né, e a corrente pode ser considerada desprezível, tá? Então isso vem da onde? Vem lá das hipóteses do amplificador operacional ideal, ok? Nos terminais de entrada de um amplificador operacional, a corrente é desprezível, tá? Então tem que lembrar das hipóteses, pessoal, para poder resolver aqui nosso circuito, ok? Fazendo isso aqui, então I1 é igual a I2 mais I3, né? A gente vai fazer exatamente isso, tá? Eu já tinha colocado aqui que I3, né, era igual a C E de C, tá? E de C. E aqui vamos colocar também mais e menos aqui, ó. Positivo e negativo. Isso aqui sempre colocando em relação à corrente, tá, pessoal? Bom, o que que é... Então vamos lá. Quem é E de R1, né? E de R2 e E de C, né? Quem é E de C aqui, pessoal? De novo, ó. É essa tensão, E de A, menos a tensão desse lado de cá. Qual que é a tensão? É essa tensão que está ligada aqui, ó, que é a E de saída. O E de R1, qual é a tensão aqui, ó? Quem que é E de R1? E de entrada menos essa tensão que está aqui do outro lado. A tensão, né? É a diferença de tensão, né? A diferença sobre o E de R1. Então, menos E de A, tá? Quem que é E de R2 aqui, pessoal? Ó, mesmo nível aqui. E de A menos... Qual que é essa tensão aqui, ó? Esse ramo aqui, pessoal, ó, é igual aqui para todos, ó. Então, aqui é E de saída. Ok? É um ponto em comum. Tá? Muito bem. Então, já temos quem que é E de R1, E de R2, etc, né? A gente sabe que I1 é E de R1 sobre R1, né? A gente sabe também que I2 é igual a E de R2, lei de Ohm, né? Sobre R2. Então, substituindo aqui as tensões, né? A gente chega nessa equação aqui, ó. Tá? Então, aqui foi feita essas substituições, né? Visto que I de A foi considerado expressivo, né? Então, por isso foi I1 é igual a I2 mais I3. Ok? Muito bem. O que tem que ser feito agora, pessoal? Isso mesmo. A gente vai considerar o E de A, ó, igual a zero, né? Considerando o E de A igual a zero, né? E manipulando aqui, ó. O que você vai manipular, pessoal? Para deixar tudo que é E de saída, né? Do lado esquerdo, né? E a entrada aqui no lado direito, tá? Ok? Fazendo isso aqui, manipulando aqui, né? O E de entrada já está aqui, né? Menos E de entrada R1, menos E de saída R2, né? C, D, etc. Né? Então a gente obteve aqui, ó, aqui foi feito o mínimo para passar o R2, né? Então passou o R2 dividindo aqui, ficou R2 aqui. Okay? Por isso que aparece o R2 aqui. Fazendo então essa manipulação, a gente chega nessa EDO aqui. Então, os termos que multiplicam, né, a variável aqui de estado, vamos chamar assim, né, que é o E de saída, e a sua derivada, etc., são positivos, né? E aqui, do outro lado, que é uma outra variável, né, a variável de entrada, pode ser negativo. Né? O que ele fala aqui? Ó? Se o capacitor C é removido, né? Se não tem um capacitor, obtém-se um amplificador inversor do exemplo anterior. Tá? Então, a gente fez praticamente o exemplo anterior aqui, só que considerando o capacitor, tá, pessoal? Então, pessoal, o que é lembrar? Você viu que eu repeti aqui a ideia de escrever, né, a ideia de primeira ordem, depois aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, depois foi só substituir, tá? A gente sabe como calcular a tensão sobre os elementos, né?
o resistor aqui, e substituir e organizar e deixar em termos das variáveis aqui, tá? Então não tem muito segredo, é só praticar um pouquinho que vai ficar simples. E a gente está considerando o amplificador operacional como uma caixinha preta, a gente não quer saber, a gente assumiu essas hipóteses aqui, ó, do amplificador operacional ideal, e com elas a gente consegue fazer a modelagem do nosso circuito, tá? Então é isso que é importante. Ok? Muito bem. Essa expressão aqui, ó, ela é interessante porque é, a gente tem um termo de derivada, né, na saída, né, e faz a inversão também da tensão de entrada, ok? Muito bom. Pessoal, então seria isso. A gente chegou ao nosso último exemplo aqui do amplificador operacional. A gente se encontra aí no próximo vídeo.